Agora foi. Ah, Então, a culpa foi minha, porque ah, eu tinha colocado um programa para gravar a live, para aham. gravar o coisa. E aí eu acho que foi ele, porque eu fechei e agora funcionou. Assim que eu Ah, fechei tá, o programa. entendi. Então, como eu vou deixar os 24 horas, eu gravo depois o que ficou. Agora deixa eu só Aham. melhorar a minha imagem aqui, Carol. Como que eu faço? Ah, descobri aqui, calma aí. Pronto. Vocês estão me vendo? Porque a minha câmera tá. Aí, ó, melhorou bastante, né? É, pessoa A minha... profissional tem a câmera muito Não, é boa, porque a minha entendeu? câmera está rachada. E a da frente, da selfie. Aí ela fica toda Aham. embaçada. Cadê Gustavo? Gustavo está dando um show, entendeu? Tá lá com o Essa pai daqui tentando também, ó. acalmar a fera. Ó, O negócio manda hoje oi, tá isso tenso aqui. aqui. Tá, não, você viu aí nos meus stories que até a prefeitura resolveu me botar hoje aqui. Dá O tchau, negócio tá tenso. Sofia. Mas conseguimos, né? É Eu vou usar o verdade. outro celular aqui para me acompanhar vocês também, porque eu tô tentando não Aham. olhar pro espelho. Gente, a cada gambiarra, acho que eu vou tentar tirar uma foto depois para vocês verem. Vamos lá, Carol. Ui, aqui, ó, ó. Criança. Vamos. Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria é pedir para você se apresentar, porque muita gente não te conhece. Eu sei É, que tem gente aí na então, live que conhece você. Letícia entrou. do lado de cá, né? Mas aí, do seu lado, nem todo mundo. Acho que ninguém me Nem todo conhece, mundo. né? Então, meu nome é Carol, sou do perfil Agora Sou Mamãe. Eu criei esse perfil quando eu descobri que eu estava grávida. Eu quis acompanhar, gosto muito de registrar as coisas, e aí eu quis fazer o perfil para eu ter o acompanhamento, né? Colocar minhas derrotas, meus choros, minhas alegrias, descobertas, né? A intenção foi essa, de ser praticamente um diário, assim. E Uhum. foi ganhando corpo, eu fui postando cada vez mais. E é isso, eu gosto de ter esse perfil para eu colocar as coisas assim, bem do fundo do meu coração, assim, sabe? Uma coisa que eu queria falar, gente, a Carol é daqui de Campos também. Porque acho que a maioria das pessoas que estão aí é de Campos. Não sei. Você tá me ouvindo, Carol? Eu tô Ah, ouvindo tá. bem. É porque ficou mudo aqui de repente. Eu tô com dois celulares. Tô falando da gambiarra. Carol, agora eu quero que você fala pra mim. Gente, eu vou falar também, mas hoje eu quero aproveitar essa mulher maravilhosa que está do outro lado, porque ela tem muita Ah, meu informação. Deus! Então, eu posso fazer vídeo depois, eu posso falar depois, mas eu tenho que aproveitar ao máximo a Carol aqui. Eu quero que você fala para mim, assim que você descobriu a gravidez, em qual momento Ah, você começou a se preparar para a amamentação e como que você fez isso? Como que você se preparou ou você não se preparou? então, quando eu descobri que eu estava grávida, até cair minha ficha, assim, naquela coisa toda, começar o pré-natal, eu fiquei meio offline. Eu fiquei Uhum, meio perdida, assim, porque não foi algo que eu estava esperando, né? Não estava planejando, então me pegou meio de surpresa. Eu me lembro que na primeira consulta pré-natal, a doutora logo notou diferença nos meus seios. E ela estava com alguns acadêmicos e ela ainda falou assim: olha a diferença no seio, olha como que o seio dela já está se preparando para a amamentação. E isso aí eu estava com uns uhum, 2 meses. E já tinha alteração, né, na mama. E aí ela falou que eu não precisaria preparar o peito antes, que não tinha essa uhum, história de esfregar a bucha para engrossar o peito, nada disso. Que as coisas iam acontecendo gradativamente, né? E que também não era uhum. para me preocupar de ter leite enquanto eu estava grávida, que o leite não é uma coisa comum isso acontecer, que é o primeiro mito que, assim, para mim foi um choque, porque todo mundo diz que tem leite antes do bebê nascer. E ela disse que não, que A minha pode sogra, acontecer. a minha sogra, ela falou, gente, eu produzi leite minha gestação inteira. Mas a maioria das mães que eu conheci grávida não produziram durante a Pois gestação. é, pois é, a maioria. A maioria. E eu não sabia disso. Para mim, a mulher engravidou já começava a sair leitinho do peito. Não é assim, né? Uhum, E aí, depois disso, eu encontrei aqui no Instagram uma ex-professora minha. Eu fiz curso técnico de enfermagem, ela foi uma das minhas professoras. E aí, ela tem uma clínica e estava oferecendo curso para gestante.
E eu fui nesse curso, eu acho que eu estava com uns 3 ou 4 meses nessa época. Uhum. E aí eu tive muita informação lá, entendeu? E foi a partir desse curso, das informações que deram sobre o cuidado com a mama, pega, tudo isso, que eu comecei a procurar. Aí foi direto, aí foi YouTube, aí foi Instagram, comecei a seguir Uhum. várias páginas sobre amamentação, sobre a gravidez, né, como um todo. Você estava com quantos meses nessa época? 3 para 4 meses, mais ou menos. Então, nesse período, você já começou a se informar super sobre a amamentação. Super, super. Nossa, eu me Uhum. achava PhD no assunto, entendeu? A teoria, nossa, eu tinha tudo. Que você me Uhum. perguntava sobre a amamentação, eu sabia responder, teoricamente, né? Uhum. Na E teoria, sabia aí, tudo. nesse momento que você começou a estudar, qual a expectativa que você criou? O que você esperou? Sim, o que você esperava da amamentação quando seu filho nascesse? Assim, claramente, eu esperava que eu fosse uma vaca leiteira, entendeu? Eu esperava que eu ia produzir muito leite, que ia ter leite jorrando. Eu tinha maior preocupação de ter absorvente para o seio, sabe como? Que eu Ah, eu até tive lembro também. Eu tenho que sobrando até hoje guardado. na bolsa da maternidade eu coloquei vários, né? Porque eu pensei assim, nossa, Gustavo vai É, nascer, já vai assim jorrar mesmo. litros de leite. E uma outra coisa também, eu nunca vou precisar usar fórmula. O que é fórmula? Para que fórmula, né? Jamais, não vou precisar. Eu não acredito Uhum. nessa história de seio grande e seio pequeno para produzir leite, né? A gente sabe Uhum. que isso não tem nada a ver. Uhum. Peito Isso aí a não gente é até aprende nos estoque. cursos, né? Isso, peito é fábrica. Então, peito pequeno ou peito Uhum. grande, a partir do momento que tem a glândula ali, ele vai produzir. Mas Uhum. como eu tenho, né, uma quantidade grande de seio, eu pensei assim, pô, com certeza, eu tô cheia de informação. Primeiro, tô cheia de informação. Já sei a teoria do negócio. Tô caindo. Eu já sei, né, como Uhum. fazer tudo. Então vai rolar bem, assim. Vai ser super tranquilo, de boa, assim, sabe? Entendi. Tadinha de mim. Foi uma história parecida, só que a minha expectativa não era tão alta porque eu tinha um receio, que eu tenho uma mamoplastia redutora, né? Eu fiz redução de mama, então Aham. tinha hora que eu esquecia disso. Mas no fundo, eu pensava, eu acho que eu não vou conseguir. Mas se eu não conseguir, tudo bem. Então eu trabalhei isso na minha mente, de que eu poderia não conseguir amamentar, não amamentar, mas assim, não ser o suficiente, não ser 100%, entendeu? Uhum. Isso aí não aconteceu comigo, entendeu? Em nenhum momento eu Uhum. imaginei que eu teria algum problema. Jamais, em nenhum momento imaginei. Não me preparei nem 1% para isso. Então tá, agora a gente já entendeu a sua história. Fala um pouquinho rapidinho, que esse não é o assunto agora, do seu parto, porque eu tive cesárea, também não vou explicar, não vou entrar em Uhum. detalhes aqui, mas só para as pessoas verem como que são realidades totalmente diferentes uma da outra. Isso aí. Eu me preparei a gravidez toda para o parto normal. Inclusive, sábado, às 17 horas, eu vou fazer uma live com essa ex-professora minha, que inclusive seria minha doula. Enfim, Eu não vou perder sábado, essa live. sábado tem outro falando especificamente sobre o parto. Mas a gente Isso. ouve que no parto normal a descida de leite acontece mais rápido, né? Sim, O sim. estímulo do corpo acontece mais rápido. E a minha Uhum. primeira frustração foi o quê? Na hora que tirei Gustavo, foi muito humanizado o meu parto. Na hora que eu Uhum. tirei Gustavo, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Botar o menino no peito. No A peito. hora dourada, a hora dourada, que todo mundo fala que é muito Todo mundo fala. importante, né? Pro Uhum. bebê e tal. Aí eu coloquei o menino no peito e não saiu nada. Mas logo pegaram, né, pra fazer lá os procedimentos que tem que fazer com o recém-nascido, né? E eu fiquei Uhum. tipo, cadê? Que eu não tô vendo leite nenhum aqui. Aí a doutora falou, não, daqui a pouco vai descer e tal. Enfim, aí a gente teve, né, algumas dificuldades, porque ele foi para UTI, ele nasceu com uma dificuldade respiratória, e foi aí que os meus problemas de fato começaram a acontecer, né? Com Mas a ida dele para UTI. você fala que seus problemas de fato começaram a acontecer. Mas nesse momento você já tinha percebido que tinha acontecido um problema em relação à alimentação. Lógico que você Não, nunca não. esperou, mas até ali não. Você sabe, Não, hoje quando a você sabe que ali doutora. começou, né? Mas na Isso, época não passava isso na sua cabeça. nada, nada. Quando a doutora falou comigo assim, acalma que daqui a pouco seu leite desce, beleza. E assim,
Eu passei pelo parto normal, mas eu tive dificuldade na hora da dectação da placenta, eu fiquei com alguns restos de placenta, aí precisei tomar a RAC para fazer a curetagem. Então eu fiquei Entendi. muito assim, muito grogue, né? Eu ainda não Uhum. estava entendendo muito o que estava acontecendo. E eu tinha que ficar, né, até o dia seguinte, deitada, imóvel. Então, assim, num primeiro momento, a amamentação não me preocupou. Eu só estava com a cabeça nele. Ah, ele Nele, foi com para. certeza. É, Imagino. é. A Paula Então, nem Guedes me falou aqui que preocupei. passou pelo mesmo que você. Ah, então. Tem gente que. Aí a gente vai descobrindo, sabe? Vários É, casos parecidos, o assim. que deu É errado. verdade. Aham. Isso. E aí, o que que acontece? Ele foi para UI primeiro. No dia que Uhum. eu tive alta, ele foi para UTI. E aí o emocional vai embora, né? Acaba tudo. Ele ficou 3 dias Uhum. em dieta zero. Ele não podia comer nada, ficou só no soro. E o meu leite não descia. E eu quero fazer uma observação aqui que eu fui super bem atendida e assistida no banco de leite do Hospital Plantadores de Cana. Fim de As Campos. meninas Uhum. foram super atenciosas. Eu tenho displasia mamária, então eu já sinto Uhum. muita dor naturalmente nos seios mesmo. Uhum. E eu tinha ducto enferrujado. Quando espremia, saía aquele Ah, colostrozinho, igual uma ferrugem mesmo, era sangue. Entendeu? Eu entendi. tinha os Explica ductos o que que você entupidos. pode falar pra gente, assim, quem não conhece isso? Explica pra gente o que seria isso, de forma Então, resumida. o ducto enferrujado, porque o leite ele não sai pelo bico do peito como eu pensava, né? Existem Uhum. vários buraquinhos na mama que permite a saída do Uhum. leite. Esses buraquinhos meus estavam entupidos, porque era a minha primeira Uhum. gravidez, né? Então tudo isso interferiu. E quando espremia, saía um pouquinho de sangue e ficava com uma cor parecida com ferrugem, por Parecida isso com que era ferrugem. ducto enferrujado. E aí, qual foi o grande problema? Eu tinha que estimular minha mama de 3 em 3 horas, todos os dias, mas eu tive fissura logo no início. Doía demais, aí eu ficava com medo de ordenhar, eu ficava com medo de massagear, porque era muita dor. E eu Não, eu espremia, imagino, porque eu espremia. tive fissura também, só que eu não Uhum. ordenhei. Foi a boca da Sofia, foi ela mamando com o tempo que foi melhorando. E você não Aham. tinha o Gustavo para te ajudar, né? Você teve que Não enfrentar aquilo tinha. sozinha. Não tinha. E aí, com tudo que eu vim para casa e todos os dias indo para o hospital e tudo, os meus pontos começaram a inflamar. E eu tive que tomar anti-inflamatório. Aí, Hum. Gustavo já estava liberado para mamar, mas eu fiquei mais 5 dias sem conseguir amamentá-lo por causa do anti-inflamatório. Gente, eu Então, vou fazer uma assim, pausa aqui. Desculpa toda hora te interromper, porque senão eu vou acabar esquecendo, Carol. Para a gente ver como que a nossa expectativa e as nossas informações não é vida real. Ajuda, mas não é. Eu fui para cesárea, não precisei tomar um anti-inflamatório. Inclusive, porque a minha bolsa chegou a estourar, depois eu vou falar sobre isso, depois que eu falo em outro vídeo, em outro lugar, tá, gente? E aí, no momento que a médica falou que ela ia entrar com um antibiótico, eu falei, não vou, espero normal, não, vamos logo pra cesárea de uma vez. E eu não tive problema de tomar anti-inflamatório, antibiótico, nem nada. E a Carol, que teve um parto lindo, maravilhoso, acabou acontecendo isso. Não, a gente não está defendendo nenhum nem outro aqui, até porque eu e a Carol somos isso, super a favor do parto normal e entendemos a necessidade da cesárea. A isso, gente não está defendendo exatamente. parto e não está para discutir parto. A gente está falando da expectativa, né? Você nunca Exatamente. imaginar, se nós duas sentássemos aqui para conversar antes e aí falar assim, porque o seu vai ser cesárea, não vai ter problema de inflamação, e o seu vai ser normal, vai ser lindo, maravilhoso, humanizado e vai ter problema. A gente fala, Aham. não Como acredito assim? nisso. Não, Como não, assim? não encaixa, né? Não encaixa. A gente Isso. imagina que uma pessoa que passa pela cesárea que vai ter mais dificuldade do que uma pessoa que passa pelo parto normal. E aí, inclusive, eu tenho alguns vídeos, algumas fotos das Uhum. primeiras tentativas que as enfermeiras tiveram, né, de colocá-lo no meu peito. E as caras que eu faço, assim, é de dar risada, sério. Eu sofria muito, Eu muito. A imagino. pressão da pega, né? E eu tinha muito Uhum. medo de colocar Gustavo no meu colo por causa dos acessos. Eu me lembro Uhum. que a primeira vez que eu pude amamentá-lo, ele estava com acesso no pescoço. Então, assim, ele tinha acesso no pescoço, ele tinha um monitor de oxigenação no pé, e eu ficava com muito medo, não tinha posição para pegar ele, porque se eu desse um mole ali, ele ia perder o acesso, ia ter que furá-lo novamente. Então, juntou Nossa. assim,
sabe, eu não sei nem explicar exatamente como que foi esse período. Me falta Entendi. palavra, sabe, para Pra descrever, descrever. assim. Foi muito tenso. E aí, Aqui, quando pode eu... falar. Ah, pode falar. Não, eu ia falar, a Paula Guedes falou que a filha dela ficou lá por mais de 7 dias e ela começou a desidratar por causa da falta de leite. E a Michelle também, que foi parto normal, ela falou que também não saiu leite nos primeiros dias, só depois de 2 ou 3 dias. Pode continuar. Então, e aí eu me lembro que quando eu colocava ele no peito, eu tentava chegar lá antes do horário das mamadas, né? Que tinham horários Uhum. fixos, então eu tentava chegar antes. Eu fiquei muito insegura. Todo aquele empoderamento, aquela coisa toda, aquele conhecimento todo foi por água Por abaixo, água entendeu? abaixo. De repente, eu me vi completamente insegura, com o peito praticamente seco, porque não saía leite quase, com fissura, e depois eu desenvolvi candidíase também, e foi mais um tormento na minha história. Juntou Mas tudo que podia dar de errado na sua amamentação para gente, acontecer. pelo amor de Deus, foi o que você falou, expectativa. Se tem uma coisa que a maternidade, sou mãe há 3 meses e 3 semanas, uma coisa que a Uhum. maternidade me ensinou, esquece expectativa. A sua vida tem planejamento, tem, sabe, agenda na sua vida até você ter Tem que filho. ter Depois preparação, mas tem que se preparar para não acontecer tudo aquilo que você para não planejou. acontecer, nada sai Uhum. como você espera, nada é como você espera. E eu lembro que eu ficava assim com as enfermeiras: olha, eu vou dar mamar a ele, mas aí depois você dá um pouquinho de fórmula. Ela: mãe, confia em você, confia no seu leite, você tem leite. E eu chegava em casa para ordenhar, saía nem 10 ml. Eu tenho as fotos da quantidade de leite que eu conseguia tirar. E isso A tudo Paula foi que tá me perguntando, traumatizando. a Paula tá perguntando se você não podia ficar com ele na UTI. Não, eu podia ficar, era o horário de 9 da manhã, 9 da noite, só que por causa dos pontos, e eu também tive Uhum. muita hemorroida por causa do parto, eu não conseguia ficar lá muitas horas sentada, porque meu ponto começava a inflamar, entendeu? Inchava Uhum. demais, eu não conseguia ficar lá o dia inteiro. Por fim, eu estava indo 3 vezes ao dia, mas ainda assim o estímulo era muito pouco, né? O período para Uhum. acontecer a pojadura, o estímulo, eu não estava com ele no meu colo, não tinha aquele contato pele a pele para estimular os hormônios para o leite descer, né? E aí, Uhum. com 17 dias, ele veio para casa. O conselho que eu ouvi: compra uma mamadeira. Eu falei: não vou comprar Não vou mamadeira, vai ser comprar. no meu Uhum. peito, entendeu? Vai ser no meu peito. E de Carol, deixa eu madrugada, contar uma história aí. ah, Desculpa te interrompendo, mas eu vou não, tentar pode falar. engatilhar seus. A gente fica tão paranoica com isso, mas tão paranoica, que eu não devia estar com 6, 7 meses. Fui comprar as coisas do enxoval. Aí vai lembrando o que você vai levar ou não, né? Todo dia você vai na rua e compra uma coisinha. Aí o moço da loja, falou assim: ah, você quer levar chuquinha? Você já tem chuquinha? Não, moço, eu não vou Não, comprar, eu não preciso. Ele: ué, mas por que você vai chupeta, dar água pro bebê? chuca. Não, eu falei: não, vou dar água não. Quando tiver perto de 6 meses, eu compro. Tipo assim, mó determinada. Acabou que no Exatamente. finalzinho eu comprei, que eu peguei a lista da maternidade, eles pedem para levar, eu comprei e, assim, coloquei na cabeça, tá fechado até hoje, eu não abri. Eu não aceitei abrir, porque, assim, para tentar mais, a gente fica com aquilo antes. Depois a gente vai vendo as coisas passar, acontecer, a gente vai aceitando que não é dessa forma, né? Eu aceitei, então, não tá bom, vou comprar, vou levar, mas eu não vou usar. E fica nessa, Aham. né? E a gente fica com isso muito na cabeça. E é muito prejudicial. Porque no meu caso deu certo, mas poderia não dar. Poderia, poderia. E aí eu me E é mais lembro comum do que a gente imagina. muito, muito. E aí no outro dia, não, aí de madrugada, a gente já tinha comprado a fórmula e falei: vou dar no copinho. Eu vi, assisti as Uhum. enfermeiras dando no copinho e falei: Não vou fazer confusão de moleza, bico, porque ele vai mamar sempre. jamais. Gente, de madrugada eu peguei aquele menino esfomeado, eu sem experiência, aquela cabeça molinha. Eu botava o copinho para ele tomar leite, caía mais do que ele tomava. Aí imagina, nós dois, né, eu e o Thiago, inexperientes, pais de primeira viagem, com um bebê recém-saído da UTI. Então foi muita tensão. Eu falei assim: compra uma chuquinha. E aí Uhum. que começou a desgraça de verdade, porque, obviamente, uma criança vai preferir a chuca ou a mamadeira, porque ele não tem que fazer esforço, o leite sai em grande quantidade num tempo reduzido,
Mas ainda assim eu insisti, mesmo com as fissuras, mesmo com a candidíase. Eu me lembro que eu ia para o banco de leite chorando. Eu virei cliente do banco de leite, sabe? E aí eu tive que fazer laser terapia, fiz 4 sessões, usei azul de metileno, que é um medicamento, né, para ajudar, né, no combate à candidíase. E assim, foram dias muito difíceis. Quando eu colocava Nesse Gustavo... momento, você já tinha se tocado que você teria dificuldade na amamentação? Ou não? Não, Ah, eu tô aí eu passando já por isso tava... agora e daqui a pouco vai estar tudo bem. Como é que você Não, pensava? não. Eu sou uma pessoa muito teimosa. Assim, quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu vou até o fim. Mas sabe aquela coisa de você ver todos os dias os seus esforços não funcionando, sabe? Aí eu melhorei a candidíase, a fissura deu uma melhorada e depois eu tive candidíase novamente e as minhas fissuras reabriram. Então, assim, até hoje. Não é uma coisa que eu tenho solução. Ela melhora por um tempo e volta depois. E em relação à candidíase, né? Algumas pessoas associam a candidíase à falta de higiene. Não é, não é. Gustavo nasceu no auge do verão, mês de janeiro, um calor terrível. Calor. Ainda saía um pouquinho de leite, molhava o sutiã, trocava o sutiã 2, 3 vezes ao dia. Toda vez que ele mamava, eu lavava os seios, mas o calor é muito grande. E aí eu fui ver que é comum, não normal, né? A gente tem que diferenciar normal de comum. De É comum. comum que as mães, logo nos primeiros 15 a 20 dias, tenham a candidíase. Depois é mais difícil ter. Geralmente é no início mesmo, né? É no início. Porque toda hora tá molhando o peito, tá muito sensível, fica muito predisposto a isso. E aí eu pensei em ver uma consultora de amamentação, mas ao mesmo tempo eu ficava com medo, sabe? Aí começou a mexer demais com o Mas o seu medo era o quê? Qual o tipo de medo que você tinha? O meu medo era tentar e não conseguir. Eu preferi ficar assim, esforçando comigo mesma. Não, vou tentar isso, vou tentar aquilo. Aí quando nada mais der certo, aí eu tento a consultora. Entende? Mais ou menos assim. Porque eu tinha medo de tentar a consultora e ali já ser, tipo assim, fatal. Não tem jeito mais, entendeu? Eu não queria ouvir isso. Na verdade, eu não quero ouvir isso ainda, né? Mas, vamos assim, chegar nessa parte, Mas assim, é uma coisa extremamente sofrida. E eu fico boba, que eu nunca ouvi falar que a amamentação é sofrida assim. Quando a gente olha aqueles banners, né, de amamentação, campanha, você vê aquela mãe plena, um bebê pleno, uma plenitude linda naquela foto, e você pensa assim, vai ser desse jeito. Eu não sabia de candidíase, eu não sabia de fissura, eu não sabia que era tão comum. E uma coisa que acontece, por exemplo, você teve essas dificuldades. Eu não tive dificuldade. O tempo todo eu estava focada em ela precisa ganhar peso, eu preciso saber se meu leite está sendo suficiente, porque eu já era o contrário. Eu pensava, pode acontecer de não ser o suficiente. Então eu estava tranquila com isso, porque eu já tinha me preparado para isso. Porque eu sabia que ao decidir fazer minha redução antes de ter filho, eu corria o risco de não conseguir amamentar plenamente, exclusivamente. Né? Seria assim. Mas quando você, independente de você amamentar exclusivamente ou não, você pensa assim, gente, que momento mágico, que é o que todo mundo fala, né? Exatamente. E aí, quando chega o momento, você pensa que você é a emoção mais maravilhosa do mundo. Eu não sei. Eu não sei se foi porque eu estava. Porque que eu pensava assim, na cesárea não vai ser na mesma hora. Porque antes, o que eu ouvia falar tomou anestesia. Não pode... ser na mesma hora, tem que esperar. E não, gente, eu cheguei no quarto, logo depois a enfermeira, a gente não tem noção de tempo. Se Michelle estiver ainda aí, comenta que a Dinda, ela tava lá comigo, a Dinda da minha filha. Não sei se foi 5 minutos depois, foi 10 minutos depois, eu sei que foi rápido, não tenho noção de tempo. Eu passando mal, vomitando, porque eu vomitei até de madrugada, vomitando horrores, tudo doendo, não podia levantar nem um pouquinho a cabeça assim. E vem a enfermeira, coloca no peito, já coloca pra mamar, você fica assim, tá bom. Então, tipo assim, não tem uma emoção, eu só tava pensando na dor que eu tava sentindo, agradecendo a Deus que ela tava bem, que ela nasceu bem, mas cadê aquela coisa linda e maravilhosa? E que demora, porque, gente, comigo foi tudo bem, no sentido de eu conseguir dar o aleitamento exclusivo, né, materno exclusivo. Só que não significa que foi fácil, eu também rachou muito, eu fazia cara de dor, eu contava até 3, era assim, ó. 1, 2, 3, e deixava, e ia.
o Sérgio ria de mim, entendeu? Era nesse nível. E não era o que a gente esperava. O que a gente espera é assim, nossa, que lindo meu bebê aqui, eu dando todo o sustento dele, né? Você fica pensando, não, você não pensa isso, só pensa assim, ai, tá doendo, não vejo a hora de parar de doer, não vejo a hora de passar isso. Hoje é tranquilo, hoje eu gosto. Isso não significa que também não dói pra sempre. Tipo assim, acabou, parou de doer, agora nunca mais. Vai tendo fases, vai mudando. Hoje agora a Sofia tem mania de puxar, de morder, de brincar. E daqui a pouco chega dente. Eu não sei como é que vai ser. Mas não tem aquele brilho maravilhoso, não. Eu cheguei a comentar isso com algumas amigas da época. Falei, gente, será que... Eu, a verdade, eu tive uma sensação depois de que eu sempre amamentei, de que aquilo foi normal, e ao mesmo tempo de que não era tão especial quanto eu imaginava que era especial. A gente não tá falando que é ruim, mas assim, eu esperava muito mais, você entendeu? Eu também. Eu esperava de mim, na verdade, sabe? Primeiro que eu não sabia que ia doer, porque todas as vezes que eu me informava sobre amamentação, a frase era: amamentação não dói. Opa, amamentação não dói, não dói, sabe? E quando eu comecei a conversar com outras mães sobre a minha experiência, não, eu sempre senti dor, sempre doeu, parou de doer depois de 1 mês, 2 meses. Gente, como assim? Como que é vendido pra gente a ideia A de informação que eu recebia era assim: tem muitas mulheres que têm rachadura que dói e depois passa, mas essas mulheres é porque não teve a pega direito. Se tem a pega perfeita, não vai dar problema. E o que não é. A Sofia sugava super bem. Eu com o seio do lado esquerdo, eu conseguia fazer a pega bem. O direito tive muita dificuldade. Demorei pra fazer, mas os dois racharam, os dois eu tive dor, né? Então, um eu conseguia fazer a pega, o outro eu não conseguia só depois de um tempo, mas os dois doeram e continuaram doendo por um bom tempo. E eu queria fazer uma observação aqui, que quando ele foi fazer o teste da linguinha, ele tinha o freio, ele tinha a língua presa. Aí você descobriu que era mais uma coisa que prejudicava. E eu não quis esperar pelo SUS, né? Não, vamos lá, vamos fazer a cirurgia logo para resolver isso e que vai ficar tudo bem. Tirou o freio da língua ali, a língua presa dele que tá me machucando. Isso. Descobri o motivo. Você pensou assim, eu descobri o motivo da minha dificuldade. Era isso. Pronto. Não, vamos correndo, vamos amanhã fazer essa frenectomia para resolver a parada. E aí ele fez, quando chegou em casa, falei, vou botar o menino para mamar. E aí? A dor tava pior, gente. Tava pior. Aí eu falei assim, gente, não é possível. Na semana que eu tinha feito 2 sessões de laser, ele fez a frenectomia, eu falei assim, agora vai. E não foi. E foi pior, e doeu mais. E aí, o meu desespero era um em cima do outro, sabe? Porque eu fazia o laser não resolvia. Usei o tal do azul. E me fala um pouquinho do laser. O que você achou do resultado do laser? Então, no dia me dava um certo alívio. Mas 2, 3 dias depois eu já estava sentindo de novo. Sabe? Eu levei ele, inclusive, lá no banco de leite para as meninas me ajudarem. A pega estava correta, mas a posição não. E ainda tem isso, não é só a pega, é a posição dele no colo. Mas quando eu cheguei em casa, sem o apoio, né, sem ter alguém entendido do assunto para me ajudar, eu não conseguia mantê-lo na posição durante muito tempo. Então, assim, nunca resolvi o problema. Porque não adiantava eu fazer o laser, não adiantava eu fazer, né, os procedimentos, sendo que a pega dele, a sucção dele estava errada. O que me ajudou muito... E até hoje muito... eu não consegui acertar. Mas vai conseguir. A gente vai... Esse vai conseguir vai ser o último assunto aqui. Assim, na época, eu aprendi e ajudou, que eu não podia toda vez ficar na mesma posição, na mesma pega. Eu tinha que alternar. Porque senão eu ficava ali machucando no mesmo lugar. Isso me ajudou. Não significa que isso curou, aconteceu. Foi assim, de eu conseguir aliviar, de não ficar machucando muito da ferida e abrindo demais, abrindo. Ajudou bastante, mas não foi a solução. Foi um caminho, digamos assim. Foi uma coisa que me ajudou essa alternar, né? Uma hora pega assim, eu não sei se vai dar pra ver aí, que acho que o Instagram corta. Aí outra pega do outra posição, alternando as posições. E isso me ajudou. Agora eu quero te perguntar uma coisa. O que você acha que mais te prejudicou? Porque você teve vários problemas físicos, mas teve os problemas emocionais também. O que você acha assim? Ó, isso foi o que mais contribuiu pra mim. Olha, tudo o que aconteceu
atrapalhou a minha determinação e a minha confiança em mim mesma. De repente, eu me vi cercada de medo. Medo dele estar com fome, medo dele não conseguir mamar. Ah, inclusive, eu quero fazer uma outra coisa que eu lembrei aqui. Quando o Gustavo estava com 28 dias, ele deu uma crise de choro tão grande, eu falei assim... Aí, as pessoas próximas a mim, né, meus sogros, meu marido, falou assim, vamos levar ele para emergência. Eu falei, não vou levar o Gustavo para emergência, não tem como, ele não tá nem vacinado ainda e tal, não, vamos levar. Ele chorava tanto a ponto de vomitar. E nós levamos para emergência. Quando chegou lá, a doutora falou, não, isso aí é cólica, é normal, mãe, bota ele no peito para confortar ele um pouco. E quando eu botava o Gustavo no peito, ele ficava brigando, saindo e gritando do peito. Ela falou assim, mãe, isso aí é fome. Cara, quando ela falou isso comigo, mãe, isso aí é fome. Quando terminar a mamada, você dá 30 mlzinho de fórmula a ele. E eu vim assim, destruída de lá. Porque então ele estava chorando, não era só de cólica, era de fome. E aí toda vez que eu dava mamar ele no peito, eu tinha que dar 30 mlzinho de fórmula. Ele deu uma melhorada. Depois de uma semana, mais ou menos, ele voltou a chorar muito. E teve um episódio, a tia de Tiago estava aqui em casa, e eu tava 1 hora com ele no peito já, a gente conversando e tal, e ele no meu peito. Quando ele saiu do peito, ele começou a chorar. E aí a gente já tava dando 60 ml. E ele continuou chorando. Eu falei, pronto, a hora da bruxa. Gente, é um tormento a hora da bruxa todos os dias aqui em casa, depois desse horário. Falou assim, Carol, isso aí é choro de fome. Eu falei, não é fome, eu já dei os 60 ml de fórmula que era pra dar. Ela, Carol, se ele não estiver com fome, ele vai botar pra fora. Faz o teste. E aí eu fiz o teste. Aí você deu mais. Ele mamou 120 ml depois de levar 1 hora no meu peito. E naquela noite o Gustavo dormiu pesado, como eu não via Gustavo dormir. E no outro dia de novo. E a hora da bruxa, que era de 6 às 11, acabou. Não tinha hora da bruxa. E aí eu descobri que nem cólica Gustavo tem. Nunca teve cólica. Não passou por isso. Eu, graças a Deus, também tive essa sorte. Sofia também nunca passou por cólica. Assim, teve um pouquinho ali, mas não teve hora da bruxa, não teve esse negócio de cólica, foi bem tranquilo. E aí eu descobri que o Gustavo não tinha cólica, não era hora da bruxa, ele tinha fome. E durante 11 dias dele em casa, até eu descobrir isso, ele chorava, não era por conta de nenhuma coisa que estava fazendo mal a ele, a não ser a fome. Aí eu desabei de novo. Como que pode? Meu filho estava chorando de fome porque eu não sou capaz de produzir leite suficiente. E é muito frustrante. E eu já conversei isso com algumas pessoas, acho que até com você mesmo, que uma cadela, que é um mamífero, ela tá lá no meio da rua, ela pare os filhotes, ela consegue amamentar. Uma gata, uma macaca, uma baleia, qualquer bicho consegue. E de mim não saía leite, sabe? Do meu corpo, eu não produzia leite suficiente. Não era leite fraco, uma coisa que é muito irritante da gente ouvir, né? Ah, será que seu leite não é fraco? Não existe leite fraco, mas existe leite insuficiente. Hoje eu tava me preparando, meu marido fez uma chamada de vídeo com a minha sogra, aí ele, nossa, ela conversando, Sofia tá com as perninhas grossas, o leite da Sânia é bom, ele é forte. Aí eu sei que ela tá falando, brincando, dizendo que ela tá engordando, e eu pensando, não tem leite fraco. Não existe leite fraco, E eu me pegava muito nisso, não, mas não existe leite fraco. Como que o Gustavo ainda tá com fome? Porque não existe leite fraco, mas na verdade não era questão de ser fraco, era questão de não ser suficiente para a fome dele, né? E eu tentava tirar na bombinha, eu tirava 30 ml, tirava 40 ml depois de 1 hora. Então eu pensava assim, o menino já tá mamando 120 ml. Eu levo 1 hora e eu só consigo extrair 30, 40 ml de leite, é muito pouco, né? E as primeiras mamadeiras que eu dava ele, eu dava chorando, gente. Era assim, era muito tenso. Na verdade, ainda é tenso demais falar sobre isso. Porque a frustração, né, de você não ser capaz de produzir a quantidade suficiente para matar a fome do seu filho é muito complicado. E por várias vezes eu insisti, tinha dias que a minha produção estava melhor, e eu falava assim, hoje eu não vou dar fórmula a ele, vai ser só no peitinho. Dava peito, peito, peito. Ele levava 2 a 3 dias sem querer pegar no meu peito. Ele fazia vômito quando ele ia pegar o meu peito. Tipo assim, ele ficou traumatizado. Se eu pegar o peito dela, eu não vou ter fórmula. Então, ele preferia não pegar do que ficar sem a fórmula.
Então, Entendi. assim, tudo isso foi mexendo demais comigo, sabe? E até que na semana passada eu fiz um vídeo de desabafo, que eu chorei, eu tava muito Resultou nessa live aqui, descompensada. vai resultar em muitas outras. Em outras, eu estava muito descompensada naquele dia, a frustração era muito grande, porque A gente ele teve até um tem. episódio do grupo, né, de recém-mamães aqui de Campos, Isso, que isso, aí a isso. gente mandou um monte de texto, ficou conversando, esse dia a gente ficou Foi, conversando também no WhatsApp, que a gente chega aqui, foi. mas a gente já conversa isso há muito tempo, né? Há É muito muito tempo. desabafo. É verdade. Nesse grupo, né, no dia, no grupo do WhatsApp, eu mandei áudio, nunca tinha mandado áudio no grupo, e desabafando, e as Uhum. meninas me dando maior força. E assim, no outro dia, parece por um milagre, eu extraí Eu uma vi a madeira foto, eu levei cheia. um susto. Sabe quando você É, comemora? que Quando outra pessoa, ai, olha maravilha! da Carol. Não sei. Mas. E depois Uhum. caía de novo. Então, assim, foram muitos altos e baixos, né? A amamentação, para mim, não foi uma coisa que despencou, não era isso. Uhum. Ela tinha uma melhora, depois tinha uma piora. Um dia eu consegui extrair 120 ml em 20 minutos e depois eu extraía 30 ml em uma hora. A fissura Uhum. reabria, a fissura fechava. Um dia Gustavo queria meu peito o dia inteiro, depois 3 dias não queria mais. Então, assim, é muita oscilação, sabe? Se acontecesse assim, não, ele não quer mais, ele não pega mais e acabou, vai ser sofrido para mim. Mas eu digo assim, o sofrimento é de uma vez só. Mas eu Uhum. sofro todo dia um pouquinho, sabe? Um Naquela pouquinho. expectativa. Será que hoje vai sair leite? Será que não vai? E no meio disso tudo, a gente descobriu também que ele tem refluxo. Uma outra Ah, coisa que eu não acreditava, refluxo. E ele começou a tomar a fórmula AR. E ela tem a uhum. fama de ressecar o intestino. E de fato aconteceu. Mas eu notei que quando eu tirava o meu leite, dava uma ou duas mamadeiras do meu leite por dia, o intestino dele melhorava. Ajudava. E isso ficava Isso fez excelente. você ficar mais feliz ou não? Não interferiu. Feliz, feliz e Uhum. motivada. Não, vamos lá, vamos tirar na bombinha. Tô Só que, contribuindo. como eu expliquei, de 30 a 40 ml em Você 40, demora muito. 50 minutos. Então, o que aconteceu? A fissura reabriu de uma forma, assim, absurda. Eu estou com as fissuras extremamente Aline doloridas, participa. entendeu? Ah, tá, a Aline participa. É, Eu estou participa, acabei de ver aqui. com as fissuras reabertas. Então, assim, eu tenho que escolher. Ou o meu bebê fica com prisão de ventre, ou eu enfrento a fissura e tiro o meu leite, sabe? E às Entendi. vezes eu tiro o Uhum. leite chorando. Mas é por Ai, mas ele, eu tenho que fazer por aham. ele. Isso aí eu te entendo. Eu não passei por nada disso, mas eu te entendo porque eu passei por episódios de dor e enfrentei porque a gente é mãe. Agora, você falou muito a questão da sua expectativa ainda, como que ela tá. Eu queria que você analisasse qual a diferença da minha expectativa de antes da gestação, saber que eu poderia não amamentar, de saber que eu não seria a única provedora do alimento da minha filha até os 6 meses, e você saber disso depois. Porque nós duas tivemos esse episódio de saber, de ter essa expectativa. Ah, pode acontecer de não ser comigo, de eu não conseguir. Só que eu pensei isso antes. Você pensou isso depois. O que você acha Isso. que interfere, ou não interfere em nada, foi só história diferente, uma coincidência? Olha, eu acredito que é muito particular de cada um, né? Tem Uhum. pessoas que simplesmente, cara, não dá, não deu, dei meu melhor, bola pra frente, vamos superar. Tem gente que é muito Uhum. prática. No geral, eu sou muito prática, mas não com esse assunto. Porque na minha cabeça, para ele, tinha que ser tudo perfeito, entendeu? Eu não tomei Uhum. nenhum medicamento a gravidez toda. Eu tive crise de enxaqueca, tive distensão muscular. Eu nunca tomei um Eu remédio. lembro da gente conversando sempre, não, eu tô evitando, não vou tomar, só em último, Não no último vou, caso. não vou tomar remédio, eu não quero nada artificial pro meu filho, vai ser só leite materno, exclusivo. Então, assim, tudo que eu não queria aconteceu. Eu não queria que ele tomasse remédio e ele ficou lá, né, tomando antibióticos pesados lá, com outros medicamentos também. Então, assim, você vê, é o que eu falei no início, a maternidade ela vem para te mostrar que não importa as suas boas intenções, não importa o quanto você estude, o quanto você se empenhe, as coisas podem não sair conforme você espera. E aí você tem que estar preparado emocionalmente para enfrentar isso. Porque agora, além de você ter que estar bem por você, você tem um bebê.
né? E o bebê, ele percebe quando você tá mal, o bebê Não, percebe percebe quando muito, você não tá muito. bem. Com certeza. É Isso daí tenso era uma demais coisa que eu isso. já tinha conhecimento antes, de saber que o bebê ele sente como que a mãe tá, se a mãe tá feliz, se tá alegre, se Uhum. tá chateada, se tá irritada com alguma coisa. Tanto é que isso eu já tinha estudado de que é, você tá numa situação que você tá com tristeza ou com problemas, pode diminuir o seu leite, pode fazer você secar por algum dia ou outro, né? Eu tive experiências próximas de mim, de pessoas que aconteceram isso, eu tinha essa consciência, mas não, você nunca acha que vai ser com você, Não, certo? não. E você acha que por você estar munida de informações, não, eu vou É o saber como suficiente. agir, E sim, entendeu? eu sei tudo, né? Vou É o saber suficiente. como agir. E não é Uhum, assim é na assim. hora da Não é. prática. Quando eu via no curso, né, a consultora com o bebezinho, com o bonequinho, né, imitando o bebê, ela, gente, ó, vocês vão Uhum. fazer a pega assim, pega o bebê, não sei como, cara, o menino era todo molinho, não sabia nem como segurar direito, ele abocanhava e eu querendo Uhum. tirar, mas ao mesmo tempo eu não queria consertar a pega, porque várias vezes quando eu tentava mexer ele para consertar a pega, ele Pra ficava consertar. irritado, Uhum. saía. Entendeu? É, ele é um Então eu bebê, ele preferia não me sabe nada, ele acabou machucar. de nascer. Isso, eu preferia me machucar e tê-lo ali mamando do que eu tentar consertar e ele não querer ficar. E aí já começa um outro mistério da maternidade, né? Como que a gente consegue se sacrificar tanto Por por outra alguém. pessoa. É Uhum. impressionante isso. Agora eu vou fazer duas perguntas em uma, que aí você mistura essa resposta, porque a gente está com pouco tempo. Eu queria fechar essa Aham. live com 1 hora, que é o tempo que o Instagram dá, porque eu sei que o Gustavo está aí precisando de você, e porque as pessoas também têm mais o que fazer, e a gente pode ter mais assuntos depois para outras lives. Agora, esse aqui é só o começo, Uhum. só a primeira de muitas lives se Deus quiser. É, uma pergunta é, por que que você não desistiu ainda? Ou você já pensou nisso? Não pensou hora nenhuma, não passou pela sua cabeça? O que que você hoje, assim, a sua expectativa hoje seria isso? E o quanto... Tá. Não, calma aí, são duas perguntas que Ah, você vai misturar as respostas, que eu já te conheço. ah, Né? ah. Eu quero saber assim, a sua opinião. O que que você tá pensando hoje? Não tô, ficou estranho, né? Por que que você não desistiu ainda? Tipo assim, Carol, desiste. Não é isso, gente. Não, eu Primeiro, entendi, eu entendi. primeira coisa que eu quero falar aqui, uma coisa que eu aprendi com a maternidade é respeitar a opinião da mãe. Se você chegar hoje e falar, Sônia, acabou pra mim, não deu mais, Carol, eu tô aqui te apoiando. Fala, Sônia, eu vou insistir. Eu não tô aqui pra te ajudar. O que você falar, porque eu acho que a mãe é que sabe, né, o que tá passando de verdade. E a segunda é o quanto a opinião das pessoas está interferindo nessa sua decisão ou interferiu no passado. E aí pode falar aí à vontade. Então, eu ouvi essa expressão, né? Rede de apoio e rede de agouro. Existe Uhum. aqueles que estão perto apoiando e incentivando, e existe aqueles que estão perto palpitando e dificultando a situação. Uhum. Uma coisa que para mim foi muito positiva é que todo mundo fala que às vezes a sogra, né, fala que o leite é fraco, não sei o quê, e incrível que aqui comigo foi o contrário. Ela sempre me incentivou muito, falava comigo que o leite era importante, que era para eu insistir, para eu Uhum. continuar e tudo. Eu acho que a insegurança também, né, de Tiago, por ser tudo muito novo para ele, tudo muito inesperado. Ele ficava muito ansioso por ver Gustavo chorando. Ele é extremamente participativo. Eu falo com ele até que ele é chato às vezes, de tão participativo que ele é. Mas Sim. assim, a gente até estava conversando sobre isso hoje, que quando a gente erra é tentando acertar. É impressionante, né? Como que a gente acha que tem todas as respostas, acha que sabe tudo e chega na hora a Uhum. gente não sabe A nada. Mila falou agora, mexeu comigo, palpite. Eu acho que é um assunto que mexe com muitas mães. Verdade. Ali, minha rede é toda de agouro. Tudo Ai, de meu Deus, agora. Paula. Que Coitada. triste isso. Que Então, triste. Eu assim, tenho uma rede muito boa de apoio, graças a Deus. e a gente está muito fragilizado, né? Não é cena, não é mentira. A gente está Não. fragilizado. Existe uma queda hormonal, uma mudança hormonal muito brusca. Morreu uma mulher, nasceu uma mulher mãe. Então, Isso assim, aí. nossa vida não é igual. É tudo muito diferente. Você está lidando com seus medos, com as suas inseguranças, com coisas novas. E aí, de repente, se alguém fala assim, dá mamadeira, ele está com fome, e você já não tem força mais. O que eu percebo é que eu já não tinha força para insistir naquilo que eu acreditava.
sabe? Entendi. Porque assim, eu ficava 40 minutos, 1 hora com ele no peito, eu acreditava que meu leite era suficiente, que meu leite era forte. Só que as evidências eram outras. Não era normal uma criança sair do meu peito e chorar durante 1 hora, 2 horas inconsolável e ter que parar numa emergência. Entendeu? Uhum, Eu começar a ceder, eu começar a falar assim, não, realmente as pessoas têm razão. Eu não quero admitir, mas tem razão. uhum, Eu não quero dar a mamadeira, mas ou é o meu orgulho, aí entra um outro aspecto. uhum, Você defende muito uma coisa a vida inteira, né? Aleitamento sim. materno exclusivo, não a fórmula. Uhum. E aí você tem que abrir mão daquilo que você defendeu a vida inteira. E eu comecei a ceder porque eu vi que o orgulho estava sendo maior do que a preocupação com meu filho. Eu não podia fazer isso. Eu não podia Você deixar o meu filho começou, o de objetivo fora. seu inicial de toda a informação era ser a melhor mãe possível, fazer o melhor para o seu filho, só que aquilo ultrapassou, seu conhecimento ultrapassou a sua sensibilidade de perceber o que está ali, e não aquilo tudo que você estudou, que você procurou se informar e aprender. Exatamente, exatamente. E hoje, o que me leva a não querer desistir é eu saber que o meu leite é o melhor alimento do mundo para ele, sabe? Uhum. Eu saber que o meu leite ajuda na imunidade dele, ajuda no intestino dele, ajuda em tudo. Só que eu vou fazer aqui já uma chamada para uma outra live que eu vou fazer. Eu tive uma conversa com uma Tá. pessoa e ela conversou coisas assim muito especiais comigo em relação a isso. Eu não quero falar Uhum. aqui, porque eu quero falar na outra, junto Na com ela, outra, eu vou estar da lá, importância da vou saúde divulgar. mental. Pro pessoal que tá aqui, eu vou divulgar também no meu Instagram, pra Aham, gente tá lá todo mundo junto aqui de novo. Todo mundo que tá aqui tá lá no mesmo verdade. horário. Então, assim, eu acho que se a gente tiver todas as informações, souber de tudo, ter um enxoval maravilhoso, a melhor bombinha do mundo, tudo. Se você Uhum. não tiver preparo emocional para aquilo que pode dar errado, tudo vai dar errado, entende? Tudo vai dar. Uhum. Não tem como você entrar nisso achando que vai dar tudo certo. Porque pode não dar, não é ser pessimista, é ser realista, entende? Realista. E Uhum. não dá tempo da gente ficar, ai, será que eu vou fazer? Porque tem a criança chorando de fome ali. Ou você dá, ou você resolve o problema da fome da criança, ou você vai ficar alimentando essa expectativa Não, direta. o problema vai ser resolvido em algum momento. O que vai diferenciar é o quanto a mãe vai resistir àquilo, se vai deixar chegar no extremo, né? Ou se ela vai conseguir tomar coragem de fazer isso antes. E essa questão do extremo foi algo assim que Tiago precisou falar muito comigo. E eu não queria ouvir. Hoje eu vejo que foi muito importante ele falar isso comigo. Ele falava Uhum. assim: Gustavo está com fome. Nós vamos Uhum. deixar Gustavo chorar até vomitar, até não aguentar mais, porque você não aceita. Ou a gente vai dar o leite, resolve o problema e depois tenta resolver a questão da amamentação, entendeu? Então, Uhum. assim, a gente precisa ter pessoas do lado. E às vezes a gente acha que sabe tudo, e é difícil eu estar falando isso aqui, gente, porque assim, o tanto que eu me preparei, sabe? E você vê que não adianta. Você precisa estar preparado para todos os desdobramentos que possam ter, entendeu? Uhum. Carol, o nosso tempo está quase acabando, ainda temos um tempinho ainda, assim, alguns poucos Uhum. minutos. Eu não consegui marcar cravado, mas eu tenho uma noção aí. Menos de 10 minutos eu tenho certeza. Como eu falei, eu tinha que aproveitar, não podia entrar nos detalhes meu pessoal aqui, que eu também tenho muita história para contar. O meu já é o contrário, a minha expectativa era uma e eu tenho uma outra realização, né? A minha expectativa era de não conseguir amamentar exclusivamente, eu consegui. Então, é uma história de superação. Eu até pretendo fazer um vídeo sobre isso no YouTube. Mas agora, para finalizar, Hum. para a gente se despedir e finalizar com chave de ouro, o que você tem de mensagem para principalmente as gestantes? Eu sei que a maioria das gestantes que tem essa expectativa são do primeiro filho, mas tem algumas do segundo, terceiro, que já tiveram tempo e acaba se esquecendo um pouquinho, ou não, ou na época não se preparou tanto. Qual mensagem que você quer deixar para elas aqui? Então, a primeira mensagem é: se informe. É aquele pediatra que a gente gosta muito, né, doutor Odilo Queiroz, Uhum, ele fala: conhecimento é poder. Se você conhece, se você sabe,
você está mais preparada para enfrentar as coisas, mas ao mesmo tempo não tem a arrogância, a petulância de achar que por você estar munida de diversas informações, de todas as informações possíveis, você Uhum. está isenta de passar por problema. Você não está isenta. Então, assim, cuida da sua saúde mental, se prepara para ser a melhor mãe possível para o seu filho. Se você acha que amamentar exclusivamente é bom, vai atrás, procura as informações, abra sua mente para isso, realmente se prepara. Não existe leite fraco, se Uhum. prepara, tenta ter o conhecimento com alguma consultora de amamentação antes, não é modinha, não é uma coisa supérflua, a Uhum. consultoria e a amamentação é uma coisa importante, procura o banco de leite, se informa, mas ao mesmo tempo tenha em mente, nós não temos como prever o futuro. Esteja se preparando para o melhor, mas tendo consciência de que as coisas podem não acontecer conforme você espera e está tudo bem. Você não vai ser melhor mãe ou menos mãe, era isso que eu precisava trabalhar na minha mente. Eu não sou mais Uhum. mãe ou menos mãe porque meu filho não mamou no meu peito, né? O meu vínculo com ele não está totalmente ligado a isso. Eu não sou mãe dele só porque eu estou amamentando. Não. Eu sou Uhum. mãe dele por N fatores, N coisas, né? Então é isso, mãe ou gestante, está grávida, se prepara. Faz curso, segue um monte de páginas no Instagram, vai ver vídeo no YouTube, se informa, se empodera em relação à amamentação. Mas também esteja com a mente e o coração abertos, que caso alguma coisa dê errado, você não é mais mãe nem menos mãe por causa disso. Você é a melhor mãe que seu filho poderia ter. Com Ninguém no certeza. mundo seria a melhor mãe para o seu filho do que você. É Mas faça o verdade. seu melhor, né? Não desista na Uhum. primeira dor, não desista na primeira fissura, não desista na primeira noite mal dormida, não desista. Mas também não deixe que a sua saúde mental seja afetada por isso e aí você esteja dando só o físico, né? Porque dependendo do nível que isso te afetar, você vai estar dando sim o melhor alimento que é o leite, mas o emocional vai ter ido É porque o embora, né? amamentar não é só o leite, né? Não Tem um é. conjunto de coisas. E foi isso que precisou, foi esse start que eu precisei ter. Não adianta eu estar com Uhum. meu filho no peito e chorando desesperada. Toda aquela emoção ruim, toda aquela tensão estava sendo passada para ele. E do que adianta eu Uhum. dar o melhor alimento do mundo e em outros momentos eu estar péssima, né? Então, é esse o conselho que eu te dou. Se prepara, se esforça, faça de tudo que você puder fazer, mas ao mesmo tempo perceba a hora que você está no limiar entre o orgulho, a arrogância, né? Você não querer ceder, não. A vida inteira eu falei que era leite materno exclusivo, vai ter que ser. Eu não posso voltar atrás. Como é que eu vou ficar, né? Como que as pessoas vão olhar para alguém que defendia tanto? Não. Se é essa Uhum. linha que está indo, para. Porque a saúde do filho, a alimentação do filho é muito mais importante do que qualquer ego, né? Que a gente possa ter. Uhum. E esse ego não é só por sermos seres humanos, é porque a gente pensa assim, mas esse não é o certo? Esse não é o melhor? A gente pensa porque, tipo assim, gente, mas eu só tô decidindo o melhor pro meu filho, né? Exatamente. Porque você Uhum. estudou aquilo, você sabe que aquele ali é o caso. Tem gente que fica assim até no limite. Eu vou correr aqui porque eu sei que tá acabando o tempo, mas foi uma decisão no meu parto, foi essa. Eu me deparei ali com aqueles poucos minutos e horas que, tipo assim, vou insistir, vou tentar, ou vou desistir agora e ir pra cesárea. E no momento eu pensei assim, e a minha filha? Eu sei que ela tá bem agora, eu tinha acabado de fazer o exame, eu já esqueci o nome, aquele exame com nome difícil, que fica lá é, vendo os batimentos cardíacos, um monte de coisa. Aham. Eu tinha acabado de fazer, eu sabia que tava tudo bem. Eu falei, eu posso arriscar, tentar, pode ser seguro, mas pode dar problema. Gente, na hora que eu pensei assim, pode dar um problema, eu falei assim, mas eu nunca vou me perdoar, né, se acontecer alguma coisa. Porque, como a minha ginecologista falou, a doutora Flávia Murta, o pessoal aqui de Campos deve conhecer, ela falou, Sânia, eu te entendo, porque ela viu que a minha decisão foi muito assim, ai, tipo, com dúvida se eu tava fazendo melhor. Aí ela falou assim, eu te entendo, você sonhou com parto normal, mas o seu já saiu da normalidade. Ele não tá dentro do que é normal para encaminhamento de um parto vaginal tranquilo.
Então, tipo assim, aí eu fiz com consciência. Eu falei, não, então tá bom. Esse é o melhor para minha filha. Porque a minha primeira decisão do parto normal era porque era o melhor para minha filha. Então, naquele momento já não era mais. Eu não tô entrando em detalhe aqui, porque, assim, poderia tentar, poderia ser super bem, mas eu já não estava com todas as características que a gente sabe no andamento de um parto, que vai ser um parto vaginal tranquilo. Porque quando a minha bolsa estourou, eu estava com sangramento desde o primeiro momento. E eu não tinha nenhum centímetro de dilatação, não tinha nada. Poderia nada que indicasse que tá evoluindo. Nada que indicasse. Né? E poderia demorar uma, duas semanas, não, mas assim, dias, horas, dias ainda para começar uma dilatação. E eu falei assim, não, eu não vou arriscar. Eu vou saber que ela tá tudo bem agora e vamos lá, né? Eu sei que isso é papo para outra hora, mas é sobre essa parte da cabeça nossa. Eu poderia acabar aí insistindo, poderia dar tudo certo. Poderia. Mas já tinha indício de que também eu tinha uma grande possibilidade de dar errado, e aí eu desisti. Né? E agora eu queria te agradecer, foi muito enriquecedor, foi melhor do que eu imaginava, e eu espero por você aqui em várias lives, porque a gente tem esse assunto que é marcante agora do momento, mas gente, eu e Carol, a gente bate cada papo. Ela foi, vou dedurar agora, ela foi no story que eu botei essa semana aí, que ela falou, Sânia, agora vamos maratonar dos seus áudios, de tanto que a gente conversa. E aqui é uma oportunidade de a gente trazer essa conversa para as outras pessoas. A gente interage, vê aqui os comentários, né? Eu queria te agradecer demais por trazer a sua experiência. Eu vou tentar salvar essa live, vou tentar publicar no YouTube, deixar aqui no IGTV. Vou tentar, gente. Não sei se vou conseguir. Mas eu vou fazer o possível para isso, porque eu acho que é muito, muito enriquecedor para quem está se preparando para esse momento. Essa experiência da Carol é mais comum do que a gente imagina, né, Carol? Muito, muito. Eu me espantei com o número de pessoas me relatando a dificuldade de amamentar. Porque eu não sabia disso antes, né? Entendi. E aí queria te agradecer uma outra live, né? Que a gente já falou sobre isso. A gente já falou sobre isso. A gente já preparou, gente, vários assuntos maravilhosos. A Paula que tá aí também, temos vários assuntos para tratar. A Michelle já também falou várias vezes de você, tá, Paula? Falou muito de você, de Michelle. Ela foi a primeira que eu fiz sobre BLW, e a gente pode falar sobre isso também depois, Carol. Tem a Michelle também que está preparando estamos preparando live com ela. Inclusive, gente, aqui nos comentários, a Cristina Queiroz, que apareceu aqui, ela que ministrou o curso que eu fiz, ela que é minha ex-professora e que seria minha doula. Inclusive, ela é doula. E é com ela que eu vou falar sobre parto sábado. Então, já fiquem aí atentos. Faz a propaganda aí, porque a gente eu não vou perder, de certeza que eu não vou perder essa live. E agora pode falar suas palavras finais aí, porque a gente já tá quase acabando aqui. A gente tem... 1 minuto. Acho que é menos de 1 minuto, tá nos últimos segundos. Então, eu quero agradecer, Sânia,